onde Deus colocou ao coração da liderança, dos irmãos. Eu gostaria de fazer uma leitura para que os irmãos entendam o contexto da qual foi pronunciado o tema dessa festividade, e fazer uma leitura, e os irmãos me acompanhando, eu leio e os irmãos apenas me acompanhem. Se tiver porventura alguém do seu lado sem a Bíblia, convide essa pessoa para se aproximar um pouco mais de você, para que ela também possa conferir, confirmar e já passar a entender o que vai ser pregado, anunciado aqui nesses poucos instantes que nós temos. Desde o verso 1, Jesus falando com os seus discípulos, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no santo lugar, que lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão as águias. Quantos podem dizer amém? Amém. Antes de você se assentar, vamos fazer uma rápida oração. Senhor meu Deus, graças te dou, Senhor Deus, por estarmos aqui na tua presença, por tudo aquilo que foi apresentado em gratidão aqui neste lugar. Que seja, meu Deus, revertido essa gratidão totalmente a ti, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração, ó Pai. Te rendemos louvores neste momento, agradecendo a ti, Senhor Pai, por mais uma vez o Senhor ter confirmado a tua presença enquanto a tua igreja estava te louvando. Pai Santo, eu clamo a ti agora a tua bênção, a tua unção sobre a minha vida.
me ungindo mais uma vez, Senhor Pai, me capacitando para ser tua boca neste lugar, para ser o seu mensageiro, o seu porta-voz. Senhor Deus, fale com a tua igreja conforme a tua vontade, Senhor Pai. Meu Deus, abre os nossos entendimentos, dê compreensão para entendermos a sua vontade para nossas vidas. Transforme vidas hoje aqui, Senhor Pai. Meu Deus, tira agora, desde já, todo obstáculo, Senhor Pai, tudo aquilo que possa impedir, meu Deus, o teu agir em vidas aqui nessa noite. E que o teu nome seja glorificado, que milagres, maravilhas aconteçam para a tua glória, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Por que eu fiz a leitura do texto todo? Para que possamos entender um pouco o tema dessa festividade, deste congresso, aonde tiraram uma pergunta dizendo assim: aonde está Deus nesta geração? Foi uma pergunta que foi feita, esse tema. Mas para entendermos da onde foi tirado a base para esse tema, quando Jesus aconselhando aos seus discípulos, falando assim, que se perguntasse se ele estaria num lugar ou no outro, não era para acreditar, porque certamente ali ele não estava. Jesus estava dando um ensinamento sobre o fim dos tempos, mas na verdade Jesus queria falar sobre a destruição do templo de Jerusalém. Jesus, na semana em que foi traído, na semana da sua paixão, na semana em que ele seria morto, ele entra no templo e faz uma purificação no templo. E na sua atitude, fariseus, saduceus começam a lhe fazer pergunta para querer interrogar e tirar o crédito de Jesus. E Jesus, depois dessa batalha de pessoas que queriam colocar ele numa situação da qual ele falasse algo e fosse acusado pelo que ele haveria de falar, Jesus sai do templo e próximo ao templo, no Monte das Oliveiras, no monte próximo ao qual dava para enxergar o templo, e o templo era uma obra muito grande, dava para enxergar a distância, mas no Monte das Oliveiras dava para se enxergar melhor. E Jesus ali assentado, olhando para o templo, os seus discípulos chegam próximo dele, 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, e começam a falar com Jesus, e falando assim: está vendo, Senhor Jesus? Está vendo, mestre? Olha que maravilha de construção. Eles tinham orgulho da construção que era a edificação do templo. Cada pedra que era edificada no templo tinha de 7 a 12 metros, de mármore branco, que tinha o seu teto revestido por ouro, as suas paredes interior revestidas por ouro, e da qual fazia parte, se não a primeira, mas uma das 7 maravilhas do mundo de então, aonde o dinheiro de hoje não se consegue fazer o cálculo de quanto custou aquele templo. Já era a terceira vez que o templo era erguido, se é que podemos dizer a terceira vez. A primeira vez, o rei Salomão, a qual Deus colocou o projeto no coração de Davi, e quem executou a construção foi Salomão. Salomão gastou fortunas, recebendo doações, mas também dinheiro, a qual fortunas que ele tinha, o seu reino tinha, um reino rico, próximo, e ele colocou tudo segundo o de melhor e segundo o que Deus ordenara, e o seu pai passara a ele para a construção desse templo. Pela desobediência do povo, o povo é levado cativo, e quando a nação babilônica vem e toma a cidade de Jerusalém, tanto a cidade como o templo é destruído. Passa-se os anos, 70 anos de cativeiro. Neemias, Esdras, homens de Deus são levantados para a reconstrução do templo. O templo é reconstruído, mas não mais daquela maravilha como foi na época de Salomão. Mas um pouco antes da era cristã, da vinda do Senhor Jesus, o rei Herodes, para conquistar a confiança do povo judeu, ele investe uma fortuna maior do que Salomão investiu no primeiro templo. E ele então reedifica, reconstrói pela terceira vez o templo,
e o templo passa a ser então a melhor ou a maior maravilha da época. E o povo judeu se orgulhava com aquilo, falando que Deus tinha usado até mesmo Herodes para deixar a casa de Deus, a habitação de Deus, aonde Deus estava naquela geração, como sendo um lugar memorável, e a qual eles colocavam até o templo superior a Jesus. Jesus então olha ao templo, sabendo o que eles pensavam, o que eles tinham em consideração ao templo, e Jesus fala assim: vocês estão tão maravilhados com essa edificação, com esse prédio, não ficará pedra sobre pedra, vai ser tudo derribado. E os discípulos, quando escutam aquilo, e Jesus falando de algo espiritual, falando que não precisava mais daquilo para ter a habitação de Deus, eles estavam 3 anos ouvindo Jesus falando que Jesus sim era o Deus vivo na terra, e eles ainda adorando, estimando o templo como habitação de Deus. Mas para que Jesus fizesse ali uma nova aliança, um novo concerto, Jesus precisava tirar isso do coração deles, que Deus não estava em templo formado, ou em casa, em prédio, formada por mãos. E ali estava começando uma nova era, a era cristã, do cristianismo. Deus, na forma de um homem, Jesus, sendo apresentado para aquela geração. Então Jesus fala assim: esse templo será derribado, não ficará pedra sobre pedra. Então os discípulos perguntam: mas Senhor, quando acontecerá isso? Quando é que vai acontecer isso? Nos dá um sinal de quando vai acontecer essa destruição e de quando será o fim, porque eles acreditavam que acontecendo isso seria o fim, seria o fim de tudo, porque eles iam perder o tempo. E Jesus então começa a dar uns sinais, falando assim: olha, antes que esse templo seja derribado e que aconteça o fim, surgirão muitos cristos, falando que é o Messias. Ele tinha falado que ele ia morrer, ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e que ele seria ascendido aos céus. E no espaço de tempo, para que acontecesse isso, ele até falou assim: e não cessará esta geração antes que tudo isso aconteça, do que ele ia dizer. Ou seja, aquela geração ia presenciar o que Jesus ia comentar, ou que Jesus ia predizer. Jesus fala: não vos engane, acontecerá tudo isso. Surgirão pessoas que vão falar que são Cristo. Não acredite. Se falar que Cristo está ali, que Cristo está aqui, porque Cristo já tinha vindo, era Ele. E assim aconteceu. Depois que Jesus foi levado aos céus, até o ano 70, quando o templo foi destruído, quantas pessoas falaram que era Cristo e era para desacreditar o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Muitos falsos profetas surgirão. Muitos falsos doutores surgirão. Não vos engane, porque haverá sinais também que vão predizer essa situação. Olha, quando acontecer isso, ai da mulher grávida, porque vai acontecer uma abominação terrível. E quando vocês virem, presenciarem essa abominação, será o dia do acontecimento da destruição. Jesus estava falando de quando o Império Romano tomou o templo, entrou na cidade de Jerusalém e fizeram sacrifícios a Deus pagãos dentro do templo. E ali ia começar a perseguição. E por isso que ele diz: ai das mulheres grávidas. Tantas coisas a gente escuta sobre isso. E hoje você está escutando o que verdadeiramente Jesus estava ensinando. Ai das mulheres grávidas, porque então eles seriam tomados pelo Império Romano e destruída a cidade, seriam dispersos, acabariam Israel como nação. Como que a mulher grávida ia sair correndo? A mulher que amamenta. Por isso que ele diz: ai da mulher grávida naqueles dias, ela não terá sorte não. Ai daquele dia se caiu num dia de sábado. Eles guardavam tanto o sábado, sendo que Jesus já tinha abolido o sábado, mas eles acreditavam tanto na guarda do sábado como salvação, que no sábado eles não podiam andar mais do que 1,5 km, do que uma milha. E como eles iam correr? Se eles começassem a correr, teriam que ficar parados, porque eles guardavam tanto isso fielmente. Se caísse no dia de sábado, não teria como eles correr quilômetros. E Jesus falou assim: correi, saia de Jerusalém e se escondam nas montanhas. E isso certamente aconteceu.
O templo foi destruído, assolaram o templo, e até hoje não existe mais o templo. Mas é claro que Jesus estava falando algo também de algo que aconteceu, porque a palavra é viva, como foi falado hoje aqui, e ela é verdadeira. Ela era para algo que já aconteceu, mas é por algo que também vai acontecer. O templo já teria sido profanado tempos atrás, no ano 170 a.C. Um rei, ele profanou o templo, no ano 170. Ele colocou no lugar do santuário, ou no lugar de sacrifício, no altar a Jeová, ele montou dentro do templo um altar ao deus Zeus. Isso está relatado, não na nossa Bíblia, mas na Bíblia que tem os livros apócrifos. Em 1 Macabeus, no capítulo número 1, está dizendo, e no segundo livro de Macabeus, no capítulo número 6, diz a respeito dessa profanação dentro do templo. E o povo de Israel achou aquilo uma abominação, que pessoas sentiam dores de parto por ver aquilo acontecer. E eles, quando Jesus fala isso, eles não acreditavam, mas de novo acontecer. Foi por isso que estimulou Macabeus, um judeu, a se revoltar e tentar se libertar de um jugo romano. Foi por causa da profanação do templo. Só que agora não tinha mais jeito. Certamente aconteceu. E é claro que Jesus estava falando também sobre um tempo vindouro, na época da grande assolação, que eles só vão acreditar quando vê. Jesus estava falando daquilo que está escrito em Apocalipse, na era da grande tribulação, aonde o templo será reconstruído, e dentro do templo vai ser colocado a imagem do anticristo, uma estátua que fala e cura, uma estátua que pessoas vão reverenciar, adorar, porque a palavra é a mesma. Na idolatria falam que não adoram imagem, reverenciam, mas é a mesma coisa. Quando a pessoa se prostra, é uma adoração. E isso vai ser uma abominação, porque vai ser dentro do templo. Então o povo judeu vai acordar. E aquilo que aconteceu no ano 70 acontecerá novamente na época da grande tribulação. Então Jesus estava falando sobre a destruição do templo. Aonde se perguntasse, Cristo está ali? Cristo está aqui? Não acrediteis, porque Cristo não está nesta geração. Deus não estará nessa geração. Na grande tribulação, como vamos procurar, ou quantos vão procurar a Cristo, a Deus, e não vão encontrar Deus naquela geração? E agora a pergunta: e nessa geração que nós vivemos? Estamos vivendo a época da dispensação da graça, época memorável, mais fácil de todas as épocas de se servir a Deus, a época da graça. E a pergunta do tema é essa: aonde está Deus nessa geração? Para entendermos sobre geração, a Bíblia fala assim de várias pessoas que viveram 900 anos, 930 anos, 969 anos, como Metusalém, pessoas que viveram 500, pessoas que viveram como Moisés, 120, e a ponto de quando o salmista pegou, e no Salmo 90, ele fala assim que a vida de um homem não passa de 70 anos, a vida de uma pessoa, o que passar disso é enfado e cansaço. Então, se nós falarmos de geração no tempo passado, quando essas pessoas viviam 900 anos, tínhamos que pensar que geração era quase 1000 anos, porque geração quer dizer tempo de uma vida, período de uma vida, período de uma nação, de existência. E a pergunta é: onde está Deus nessa geração, na nossa geração? Se formos basear 70 anos, os judeus calculavam uma média. Eles calculavam que uma geração era de 40 anos, que era uma média de uma vida de um ser humano, de uma pessoa no seu vigor. Aqui na nossa região, no ocidental, uma geração é calculada por 25 anos na atualidade. Então a pergunta é: aonde está Deus nesta geração? Na geração passada, a geração do meu pai já passou. Se formos contar por 25 anos, já passou. Eu fui contemporâneo dele numa época
dessa geração. Hoje é a nossa geração. Foi aquilo que hoje foi comentado para os obreiros de manhã, sobre a nossa geração. Nós vivemos, é a nossa geração. Se Deus tiver que fazer algo, e certamente Ele fará, nesta geração, Ele usará homens, mulheres dessa geração. Quantos estão vivendo nessa geração? Levante a mão e glorifique a Deus. É nesta geração. E a pergunta é: aonde está Deus então nesta geração? Não é da de amanhã. A Bíblia nos mostra que a cada geração o povo não se aproxima mais de Deus, mas pelo contrário, se distancia mais de Deus. Eu levei a consciência hoje dos obreiros pela manhã. Se hoje nós falamos que a geração passada era mais crente, Deus agia mais na geração passada, e falamos tanto da igreja no seu início, aqui no Brasil, ou aqui na nossa cidade, nos nossos pais na fé, então eu reverto essa pergunta, ou essa memória, e faço aos irmãos meditar o que será daqui 2 gerações. Se na nossa geração já está difícil de encontrar Deus, que chega até uma pergunta dessa: onde está Deus nessa nossa geração? E daqui a 2 gerações? E na geração do seu filho? Na geração do seu neto? Do seu bisneto? Como serão os pastores? Como serão os pastores? As mulheres? A igreja? Mas nessa geração que nós vivemos, é a pergunta para nós hoje. Como que era Deus nas outras gerações? Como se encontrava Deus nas outras gerações? Vamos voltar bastante atrás, vamos lá para o início. Na geração do início do mundo, geração de Adão e Eva, aonde estava Deus? Se fosse essa pergunta para Adão e Eva, chegasse alguém e falasse assim: aonde está Adão? Deus nessa geração. Sabe onde Deus estava? No jardim. Todo dia, de um passar de um dia para o outro, que era no finalzinho da tarde, que quando o sol se desaparecia e já anoitecia, já se contava o outro dia. Então diz a palavra de Deus que na passagem de um dia para o outro, ou seja, a tardezinha, no crepúsculo do dia, Deus se apresentava a Adão e a Eva. E todas as vezes, então, onde que eu queria encontrar Deus? Nessa geração. Na geração de Adão e Eva, era no jardim. Mas Adão pecou, Eva pecou. E se perguntasse para ele: onde está Deus, Adão? Na geração de Adão, Adão não sabia mais. Porque todas as vezes que Deus se apresentava no jardim, certa vez Deus chega, pergunta de Adão: aonde estava Adão? Estava atrás da árvore, escondido por causa do seu pecado, porque viu a sua nudez. Na geração de Adão, Deus estava no mesmo lugar, mas quem distanciou da presença de Deus foi Adão. A palavra de Deus diz assim: achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós. Quantas vezes nós dissemos assim que Deus está distanciando de nós? Meu irmão, Deus está no seu alto e sublime trono, habitação de Deus. De lá ele permanece. E a palavra diz assim: que a terra é estrado, é escapelo dos seus pés. Ele está no céu, está na terra, Ele está em todos os lugares. Mas no lugar de achar Deus é na sua habitação. E em cada geração Ele se apresenta num lugar. E aonde está Deus nessa geração? No jardim? No jardim não está mais. O homem pecou, Deus proibiu que o homem entrasse no jardim, coloca um querubim com uma forma de uma espada flamejante, e ali o homem não pode entrar mais. Vai se passando as gerações, há um homicídio, Caim mata Abel, Deus concede a Adão o seu terceiro filho por nome de Sete. Vai se passando, então já não era mais a geração apenas de Adão, agora é a geração de Sete. Não é mais a geração apenas de Caim, é a geração de Sete. E a Bíblia diz que Sete viveu 912 anos. E no seu período de vida, ele gerou a Enos. E na geração de Enos, seu filho, diz que Enos começou a invocar o nome de Deus. Se perguntássemos aonde está Deus
na geração de Enos está em invocar o nome de Deus. Não se encontrava Deus em lugar nenhum, a não ser quando a pessoa invocasse o nome de Deus. Ali se deu o início de buscar a Deus. A geração foi passando, desde Adão, e não se buscava mais a Deus. Precisou gerações passarem, a geração de Enos, Deus levantar a Enos para buscar a Deus. Enos viveu por 905 anos. Olha quanto tempo, irmãos. E ali ele tem um filho com o nome de Cainã. Cainã gera Malalel. Malalel gera Gerade. E Gerade gera Enoque. Quantas gerações tinham passado? 7 até Noé, até Adão. 7 gerações. Enoque, diz a Bíblia, se quisesse encontrar Deus, irmão, preste bem atenção aqui. Se quisesse encontrar Deus na geração de Enoque, era só você estar do lado de Enoque. Porque diz a Bíblia Sagrada que Enoque andava com Deus. Aleluia! Aleluia! A cada geração, Deus se apresenta de uma forma em um determinado lugar. Enoque andou tanto com Deus que ele não chegou nem a viver aí por 500, 900 anos como os demais, não. Enoque viveu por 365 anos e Deus o leva para si. Glória a Deus, aleluia. Mas antes de Deus o levar para si, ele gerou Metusalém, o homem que mais viveu, segundo a Bíblia Sagrada. Viveu por 969 anos. E Metusalém gera Lameque. E Lameque gera Noé. Se perguntasse aonde estava Deus na geração de Noé, Deus disse que olhou para a terra e não viu um justo sequer. Toda a terra era má e perversa. Deus falou assim: vou exterminar tudo e começo tudo de novo. Então Deus não estava mais habitando na terra. Porém Deus olha dos altos dos céus e olha para a terra, e ele enxerga alguém por nome de Noé, e diz que Noé era reto e andava com Deus. E Deus então fala: quer encontrar a Deus? Se fosse na geração de Noé, aonde se encontrava Deus? Se encontrava com Noé. Daí Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca. Todos aqueles que quiserem me encontrar, que entre na arca. Na geração de Noé, os 100 anos, 100 e poucos anos da construção da arca, se quisesse encontrar Deus na geração de Noé, tinha que ir para a arca. E quantos zombaram de Noé? Quantos naquela geração nunca tinha caído uma gota d'água do céu? Quando Noé fala assim: olha, vai vir uma grande chuva na terra, que vai inundar a terra, e só vai ser salvo aquele que entrar na arca. Na geração de Noé, se encontrava Deus aonde? Na arca. Somente Noé e mais 7 pessoas são salvas. Começa tudo de novo na vida de Noé. Noé desce da arca. Quando ele pisa em terra, levanta o sacrifício, adora a Deus, Deus estava com Noé. Passa a geração de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E na descendência de Sem, passa-se várias gerações, nasce um homem por nome de Abraão. Abraão o escolhe, Deus o escolhe, e Deus fala para Abraão, o seu chamado, que toda a terra seria bendita nele. Se alguém quisesse encontrar Deus na geração de Abraão, tinha que estar do lado de Abraão. Fato esse que Ló, quando separou de Abraão, perdeu a presença de Deus, se corrompeu. Abraão simbolizava ali a presença de Deus no meio da nação. Toda a nação era bendita, seria bendita na vida de Abraão. Passa-se a geração de Abraão, nasce Isaac. Isaac agora, se alguém quisesse encontrar Deus, Deus se apresenta a Isaac, faz um concerto com Isaac, fala assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Assim como fui com teu pai, serei contigo.
Se alguém quisesse a presença de Deus, tinha que estar do lado de Isaac. Isaac gera Jacó. Certa vez, Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, ele chega numa terra e tem um sonho, uma visão. E ele vê a escada, uma escada que ligava o céu e a terra. E nessa escada, anjo dos céus subindo e descendo. E Deus fala com ele e se apresenta a ele: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. E desde agora serei o teu Deus. Como fui com o seu pai, assim serei contigo. Se alguém quisesse encontrar Deus na geração de Jacó, teria que estar com Jacó. E Jacó olha aqui e fala assim: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele edifica ali uma pedra e coloca, batiza o nome: Betel, casa de Deus. Quando ele volta dos seus 20 anos de trabalho com Labão, ele volta no lugar que Deus falou com ele, vai lá falar com Deus de novo, e Deus ali fala com ele de novo. E reafirma o conselho. Passa-se as gerações, nascem 11 filhos de Jacó, entre eles um por nome de José. E depois que José nasce o 12º por nome de Benjamim, a qual Deus era com José. Se alguém perguntasse aonde está Deus na geração de José, teria que estar com José, nem que se fosse na prisão, porque diz que aonde José está, até na prisão, Deus era com ele. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei o que você está passando ou por onde você vai passar, mas assim como Deus foi com José, Ele será contigo. Só quem crê, levanta a mão e glorifica essa glória do Senhor. Passa-se gerações, José é usado por Deus para livrar o Egito da fome, para livrar as terras vizinhas da fome. Passa-se gerações e o povo esquece de Deus. Vem outro faraó que não lembrava, não conhecia a história do povo hebreu, não conheceu José. Morre toda a descendência, os irmãos de José, agora somente os filhos dos filhos de Jacó. E por 430 anos, o povo oprimido no Egito. Se alguém perguntasse nessa geração, aonde está Deus aqui? Talvez alguém ia mostrar o templo de Dagon, um Deus com cara de touro, com formato de touro. Havia Deus com aspecto de serpente, Deus com aspecto de rã, mas não era esse Deus. Daí Deus se apresenta a Moisés numa sarça. Moisés lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas, vivendo 40 anos com o seu sogro na terra de Midian. Ele olha para uma árvore, vê a sarça, era uma sarça pegando fogo, mas ele chamou a atenção dele que o fogo não consumia aquela árvore. E quando aquilo chama a atenção dele, uma voz sai de dentro da árvore: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, para se aproximar perto de mim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar desde agora será a terra santa. Se alguém quisesse encontrar Deus, Deus estava na geração de Moisés, na sarça, mas a partir de então Deus fala que seria com ele. E a Bíblia Sagrada diz assim, que quando ele recusou o chamado por ser pesado de língua, Deus se aborreceu com aquilo, porque se Deus estava chamando, Deus certamente iria capacitar. Deus coloca Arão, que era mais eloquente, seu irmão, para ajudá-lo, mas disse assim: Arão será minha boca para o meu povo, mas você será Deus para o meu povo. Se alguém perguntasse onde está Deus na geração de Moisés, se vivêssemos na geração de Moisés, certamente seria com Moisés. Foi dito aqui hoje no milagre das pragas, do mar se abrindo, porque Deus era com Moisés. Passa-se a geração, Moisés levado aos céus. Moisés
sendo sucedido por Josué. Se alguém quisesse buscar agora a Deus e perguntasse: aonde está Deus na geração de Josué? Certamente alguém falaria assim: na arca. Deus mandou construir uma arca, uma caixinha, um caixotinho, na qual representava a sua presença. O povo queria ir para a guerra, queria a presença de Deus. Aonde está a presença de Deus? Na arca. As pessoas iam lá, traziam a arca, montavam o tabernáculo, colocavam a arca dentro do Santo dos Santos, a Shekinah, a glória de Deus enchia. Aonde estava Deus? Na geração de Moisés e na geração passada para Josué, na arca. Josué recebe a incumbência de atravessar o Jordão e conquistar as terras de Canaã. A primeira terra, a primeira cidade, a cidade mais forte, o nome de Jericó, com muralhas altas e largas na sua espessura. Mas para ele chegar nessas muralhas, ele tinha que atravessar o Jordão. E Deus fala com ele assim: assim como foi com Moisés, serei contigo. Hora que os sacerdotes, os levitas, pisarem no Jordão, se prepare para ver-os. Não passe, nem te espantes. Aleluia. Porque eu sou contigo. Os sacerdotes levando ali, os levitas levando a arca. Quando eles estavam com a arca na mão, pisam no Jordão. Um lado do Jordão para, e o lado que a corrente os levava, a água foi descendo, e ali eles passaram com os pés enxutos. Aonde a presença de Deus estava? Na geração de Josué, na arca. Josué, você vai conquistar essa cidade. Senhor, mas com essas muralhas fortes, rodeia ela 7 dias. Mas leva a arca 7 dias. Aquela multidão, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e rodeava a cidade. Imaginou os crentes tudo cantando, rodeando a cidade, com a arca na frente, e eles louvando ao Senhor atrás. Só isso, mais nada. Eu fico imaginando as pessoas lá da cidade de Jericó. Os soldados olhavam aquilo, mas que povo besta. Isso é estratégia de guerra? Rodear a cidade cantando e com um caixotinho na frente. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, irmão. Enquanto você louva, Deus está trabalhando em teu favor. Aleluia. Passa-se o 7º dia. Deus fala assim: no 7º dia rodeia ela 7 vezes. Mas com a arca. Com a arca. E no 7º dia, quando eles terminam de rodear pela 7ª vez, a muralha é tão forte, tão imensa, que talvez nos dias de hoje nem um tanque de guerra derrubava, ela foi afundada na terra. Eu quero profetizar para vidas hoje aqui, se você crê que a presença de Deus é na tua vida. Eu não sei o tamanho da muralha que levantou contra a tua vida, eu não sei qual o impedimento que está sobre a tua vida, mas assim como Deus foi na geração de Josué, Deus é nessa geração e Ele é na sua vida, e as muralhas estão caindo agora por terra. Só quem crê no plano de glória. A presença de Deus estava na arca. Aonde estava Deus na geração de Josué? Na arca. Na geração dos juízes, na geração dos profetas, na arca. Porém a arca é levada. Quando o povo foi para o cativeiro, se distanciou de Deus. Lá em Ezequiel diz quando a arca estava saindo do santuário, depois já estava lá no Monte das Oliveiras. A arca foi roubada, a arca foi tirada. Não existia mais Jerusalém, não existia mais templo. O povo estava cativo lá na Babilônia. Se alguém perguntasse: aonde encontrar Deus? Aonde está Deus na época do cativeiro? Um homem com o nome de Daniel, lá na Babilônia, cativo, distante da sua cidade, sem a arca. Foi até falado e pregado isso, mencionado aqui nesses dias. Daniel, juntamente com 3 amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, propuseram no seu coração, meu irmão. Foi eles que propuseram, ninguém pôs para eles. Eles propuseram. Aonde estava Deus na geração de Daniel, no coração de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando
Quantos jovens? 10.000 selecionados foram junto com eles. E todos comeram do manjares do rei. Mas só ele falou assim: não vamos comer. Eu não posso comer isso, isso é abominável. Deus falou que não posso comer, não posso tocar. Isso eu não posso adorar. Isso eu não posso nem olhar, porque certamente estarei pecando. E aquele homem que guardava os sentinelas, o que era o supervisor da vida daquele jovem, falou assim: rapaz, vocês têm que comer do que o povo aqui come. Vocês são escravos. Talvez fosse na geração de hoje. Para onde está Deus nessa geração? Se fosse na geração de hoje, se tivéssemos sendo levados para uma outra nação que não é nossa, ou para um lugar que não é do nosso costume, não é do nosso jeito de nos portarmos, certamente iríamos falar assim com uma desculpa, falar assim: olha, eu não tenho culpa, Deus. Se fosse num ambiente de trabalho, numa escola, ou numa viagem, Senhor, eu não tenho culpa, estou distante de casa, aqui não é minha casa, está todo mundo fazendo, está todo mundo comendo, também vou comer, também vou tocar. Mas Daniel não. Daniel tinha todos os motivos para falar assim: Senhor, o Senhor está vendo, eu sou escravo, eu estou sob um jugo de uma nação ímpia. Se eles estão mandando eu fazer, eu tenho que fazer. Eu não tenho mais tempo, não tenho nem a arca mais aqui. O Senhor nos abandonou. Daniel podia pegar e falar assim: Senhor, eu era crente quando tinha um templo, quando tinha uma igreja para congregar. Eu era crente quando tinha a sua presença, a arca lá mostrando a sua presença. Mas agora não tem mais nada, toda uma nação ímpia. Eu vou fazer o que o povo aqui faz mesmo. O Senhor falou que nós teríamos que ficar 70 anos em cativo, então eu vou esperar, vou cumprir, e tudo que o povo fizer eu também vou fazer. Aonde está Deus nessa geração? Na geração de Daniel. Daniel olha para a pessoa, para o seu superior, e fala assim: não, nós não queremos comer de nada disso. Dê para a gente legumes e água por 10 dias. Por 10 dias. Irmão, você imaginou? Eu fico imaginando. Já pensou você comendo alface e tomando água, e uma pessoa do seu lado comendo picanha? Por 10 dias. Você comendo alfacinha, a pessoa comendo um Big Mac, comendo um triplo, um cheddar. Ai, deve ter água na boca, né? Comendo um frango assado, comendo daí sim abominação para eles na época, uma bistequinha de porco. Por 10 dias, tomando água e alface. Ei, não estou ensinando o regime para ninguém não, hein? Porque se você fizer isso, certamente, se for com esse propósito de regime, não vai dar certo. Mas Daniel, tendo que trabalhar, tendo que se apresentar perante o rei, todos tinham que se apresentar formosos, senão seriam levados ao cativo ou seriam reprovados para a qualificação do que aquele reinado queria. Era uma estratégia de reino. Pegavam aqueles jovens sábios de uma nação, levavam para uma outra, para administrar uma nação em favor do rei dominante. Ele ali ia ser escolhido como governadores, como pessoas capacitadas, qualificadas. A pessoa Daniel podia falar assim: meu Deus, eu preciso de um cargo desse, é a profissão que eu pedi. O povo todo sendo escravo e eu vou representar o rei babilônico. Eu vou comer, eu vou beber tudo que eles pediram, eu vou estudar, eu quero me apresentar perante o rei da maneira que o rei quer. Só quero o rei Nabucodonosor, não era o rei Jeová. Onde estava Deus na geração de Daniel? Daniel fala assim: não podemos tocar. Nós propusemos, nós fizemos um combinado. Irmão, a gente que tem que propor. Eu me proponho, não vou tocar. Quando você se propõe a fazer algo a favor de Deus, da obra de Deus, Deus trabalha no teu favor. Mas é quando você propõe, até de fazer o impossível. 10 dias comendo alface e tomando água. Quando foi para se apresentar perante o rei olha e quem mais chama a atenção? Irmão, se eu ficar 3 dias comendo alface, tomando água, minha cara já murcha tudo. Vou ficar parecendo um maracujá de gaveta. Eu não vou ter ânimo para nada, nem para levantar, e quanto mais para conversar. Aqui, às vezes, quando estende um pouco o culto aí,
a gente ora, transpira, a hora que termina o culto aqui, a pessoa chega para falar comigo e fala assim: irmão, eu não estou nem aguentando falar, estou azul de fome. E quando me dá fome, me altera até o meu estado emocional. Você fica mais nervoso, você fica ansioso, você fica cansado. Eu estou falando de um dia, de algumas horas sem comer. E tem gente já olhando para mim, rindo porque já está com fome. Já sabe que é assim mesmo. Às vezes eu fico até com raiva do pregador, mas não é com raiva de fome. Se ele estivesse comendo e escutando, ele estaria dando glória a Deus. Mas estaria dando glória a Deus, está de boca cheia. 10 dias passam. Chama a atenção do rei. 4 jovens que os semblantes deles eram mais belos do que todos os demais, comendo alface e tomando água. E quando são interrogados, diz que a sabedoria deles precedia em tamanho dos demais sábios. Aleluia! Aonde estava Deus naquela geração? E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é escolhido. São escolhidos como sátrapas, ou seja, governadores, autoridades da época. Passa-se a geração. O povo volta do cativeiro. Neemias e Esdras, instruído por Deus, juntamente com o profeta Ageu, o profeta Zacarias, fala com o povo para a reconstrução do templo e diz que certamente Deus estaria no templo, mesmo sem a arca. E desde o ano 400 até o ano do nascimento do Senhor Jesus, se perguntasse: aonde está Deus nessa geração? As pessoas iam falar: está no templo. Por isso que veneravam o templo. Aonde está Deus? No templo. Todos buscavam o templo. Agora o evangelista João diz assim: que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! O Filho de Deus, sendo Deus, Jesus falou assim: que aquele que crê em Deus tem que crer nele. Como o Deus Pai é Deus, eu e o Pai somos um. Jesus estava falando que ele era Deus encarnado. Se perguntasse na época de Jesus, na geração de Jesus, aonde estava Deus, não estava mais no templo, mas sim em Jesus. Na geração de Jesus, aonde está Deus se vivêssemos na época da geração, na geração de Jesus? Aonde está Deus nessa geração? Jesus, ou seja, Deus estava em Jesus. Mas os discípulos não entenderam isso. Jesus precisou falar assim: vou derrubar o templo, para vocês entenderem que a geração passou. Glória a Deus. Aleluia. Que agora é uma outra geração. Deus vai começar a habitar em outro lugar. Deus não está mais em templo construído por humanos. Se vocês estão pensando que essa é a maravilha, que Deus está aí, isso que você está vendo aí não ficará pedra sobre pedra. Na geração de Jesus, e essa geração vai ter que ver. E quando a geração viu que o templo não existia mais, mas todas as vezes encontravam Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A geração passa. Jesus é levado aos céus. E se alguém perguntasse agora: aonde está Deus nessa geração? Não tem mais Jesus, não tem mais a arca e não tem mais o templo. Daí Paulo faz uma carta e escreve à igreja de Corinto, que serve para a nossa geração: não sabeste vós que sois templo do Espírito de Deus? Aonde está Deus nessa geração? Aonde está Deus na geração da igreja? Irmão, Jesus veio instituir a habitação de Deus. Deus, naquela geração, na geração de hoje e na geração até da vinda do Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, Deus está na sua igreja. Quantos aqui são igreja do Senhor Jesus? Levante a tua mão. Será que você pode glorificar e exaltar a Deus?
jeito de enxergar Deus é na tua vida, crente. Aonde está Deus nessa geração? Será que você pode levantar a mão e falar assim: Deus está na minha vida? Aleluia! Eu sou o templo do Espírito Santo. Aonde está Deus nessa geração, irmão? Não vamos encontrar Deus em quatro paredes, não. Deus é mostrado na sua atitude, na sua fidelidade, na sua santidade, na sua adoração. Quando um crente louva, se vê Deus. Quando um crente toca, se vê Deus. Quando um crente fala, se vê Deus. Quando um crente prega, se vê Deus. Quando um crente anda, se vê Deus. Quando um crente sai, se vê Deus. Quando um crente entra, se vê Deus. Aonde o crente está, ali está o poder de Deus. Aonde está Deus? Aonde está Deus nessa geração? Quantos têm falado? Jesus falou sobre isso. Eis, surgirão falsos profetas, falando que Deus está ali, que Deus está a colar. Eu já predisse isso a vós. Não acrediteis. Porque Deus está na sua igreja. E a igreja sou eu e você. Aleluia! Quantos têm falado que Deus está ali, que Deus está no lugar, ou que Ele é homem de Deus? Mas Jesus nos advertiu: surgirão muitos com eloquência, com dinheiro, com fama, que falarão, e que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Ei, olha aqui para mim, não pasme. E que fariam sinais e prodígios. Aonde eu encontro Deus? Na vida de um cristão. Jesus falou assim. Jesus chegou e fez assim, ó. Olhou para os seus discípulos. E hoje ele está olhando aqui para a igreja. Oh, glória a Deus! Aleluia! O povo ficou abismado quando viu Jesus ressuscitado.